Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre as minhas compras, minhas aquisições, os meus presentes de outubro. Nesse mês então a gente teve o Prime Day, que era aquelas promoções exclusivamente para quem é Prime na Amazon. Teve algumas coisinhas que eu comprei antes da promoção também, que já estavam com preço bacana, e recebi alguns presentes esse mês também. Então vamos lá conversar que tem bastante coisa para mostrar para vocês hoje. Começando com um livro de leitura conjunta, que é a Crônica da Casa Assassinada. Esse livro aqui eu comprei antes de iniciar a promoção da Amazon, porque eu entrei num clube de leitura, que é o Clube Etos. O pessoal estava lendo esse livro aqui no mês de outubro e no mês de novembro. Eu meio que queimei a largada, já terminei esse livro aqui, já adianto para vocês que eu gostei bastante dessa experiência de leitura. Espero que em breve a gente possa falar sobre ela. Bom, mas o que se trata então esse livro aqui, esse pequeno calhamaço de 550 páginas? Nesse livro a gente vai acompanhar então a família Menezes, uma família que vive em Vila Velha, no interior de Minas, que é composta por 3 homens: o Valdo, o Demétrio e o Timóteo. A gente adentra então nessa história a partir de um marco que acontece nessa chácara, nessa família, que é a vinda da Nina, que vai casar com o Valdo. É um livro que vai falar então da decadência de uma família, ele tem elementos do gótico, é um livro brasileiro, né, do Lúcio Cardoso. Eu gostei muito da leitura, acho que tem um mix de Os Buddenbrook, por conta dessa decadência familiar, e também ele tem uma pegada epistolar que me lembrou um pouco o Drácula. Aqui tem a diferença que não é uma escrita linear, né, a gente não tem uma linha temporal ali consecutiva, e sim uma história que vai e volta sobre perspectiva de diferentes personagens, porque é uma obra polifônica. O outro livro que eu comprei então antes da promoção da Amazon foi As Crônicas de Arthur, a primeira edição do Bernard Cornwell. Esse livro aqui foi uma indicação que eu vi no canal da Tati Feltrin. Eu amo crônicas arturianas, meu nome vem de uma crônica arturiana, eu já comentei isso aqui em outro vídeo, então sou extremamente suspeita para falar. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia e a gente acompanha nessa narrativa através do Derfel, que ele vem a ser, né, um cavaleiro do Arthur. Aqui o Arthur não é rei, a gente acompanha essa história assim que o filho, né, primogênio do Uther falece, que é o Mordred. Ele vem a ter um outro filho que ele também dá o nome de Mordred, e tem toda então essa sociedade da época protegendo essa criança que ainda é uma criança, porque o rei Uther faleceu, então ele vai ser, né, o rei prometido pro trono. Arthur aqui vai ser então esse cavaleiro que vai proteger esse reinado do Mordred até ele atingir a vida adulta para poder então reinar sobre a Bretanha. É um livro que foge do óbvio, então a gente tem naquelas histórias mais romanceadas do rei Arthur. Tem principalmente o filme, né, das Brumas de Avalon, que o Lancelot é aquele garanhão bonito, todo correto. O Arthur também é aquele exímio cavaleiro muito altruísta. Aqui a gente tem então esses personagens mais humanizados, digamos assim, e eu quero dizer com isso que na verdade são personagens que têm suas falhas, tem seus pontos positivos também, nem todos na verdade, mas tem ali personagens que eu considero mais verossímeis. Tenho gostado da leitura, estou aqui já em mais de 50% do livro, quero ver se em breve eu finalizo ele também. Aí a gente avança então para o Processo Mauritius. Esse livro aqui eu vi no canal e no Instagram da Gabriele Junks, é um livro do Jacob Wasserman, não sei se é assim que fala o nome dele. Ela falou muito desse livro, eles fizeram uma leitura conjunta no Clube Etos. Eu pensei em entrar, não entrei e depois me arrependi, porque o que eu vi sobre esse livro aqui muito me interessou. O Jacob é alemão, ele tem influência de Dostoiévski na sua obra. Se trata de um processo judicial e aqui esse livro ele vai discorrer sobre a justiça, sobre a verdade, sobre o livre-arbítrio e tantas outras premissas que eu acho que vai ser bem bacana. E é um autor conhecido por um romance psicológico, que pessoalmente é aquilo que me interessa bastante, então eu acho que tem grandes chances de eu gostar desse livro. Nesses últimos meses eu li algumas obras aí, né, do gótico, da era vitoriana. Passei a me interessar cada vez mais por essas temáticas. Por conta disso eu aproveitei uma promoção que eu achei bem bacana, que foi
O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E esse livro, na verdade, foi um livro que eu já li durante a minha adolescência. Eu lembro pouca ou quase nada dessa história, então eu acho que vai ser muito bacana revisitar. Optei por essa edição, então, da Clássicos Zahar. Ouvi falar muito bem dessa edição aqui, dos comentários, enfim, fora que é uma edição lindíssima. E aqui a gente vai acompanhar, então, a história de Catherine e do seu irmão adotivo, Heathcliff. Acredito que vocês já conhecem aí essa história, então não vou me alongar aqui sobre esse livro. Ainda nessa temática dos góticos, da era vitoriana, eu comprei então o Retrato de Dorian Gray, nessa edição aqui da Biblioteca Azul, que é uma edição comentada, uma edição tem muitas notas de rodapé. Então esse livro aqui, nessa edição, eu considero basicamente como um estudo da obra do Oscar Wilde. É uma história também extremamente clássica, né, desse personagem que vai ter ali todas as mazelas que faz para o mundo representados em um quadro, enquanto ele mesmo não envelhece, não tem nenhuma dessas marcas registradas em sua própria pele, bem como não envelhece. Esse livro aqui eu também já li, eu lembro de ter lido ele em inglês quando eu era mais nova, mas lembro pouca coisa e a versão que eu li era uma versão reduzida também, então eu tô super animada e principalmente para ler nessa edição aqui, que eu realmente me apaixonei por ela. Ainda na pegada de clássicos, tem a continuação do projeto de leitura de Dostoiévski em ordem cronológica. A gente tá então nesse livro aqui, que eu não vou me aventurar em falar o nome dele, mas a gente vai acompanhar então o crescimento de uma personagem feminina, da sua infância até a sua adolescência, e esse é um livro aqui também que ele vai inspirar a psicanálise, falando de alguns mecanismos psicológicos que o Freud vai utilizar posteriormente na sua obra teórica sobre o tema. É um livro que eu já iniciei ele, eu li um pouco de 30 páginas, mas não avancei ainda porque neste exato momento estou numa ressaca literária. Vou vir falar sobre isso em breve para vocês, mas já adianto que eu estou um pouco travada nas minhas leituras. Esse é um livro que no comecinho eu gostei dele, mas não é o momento ainda de eu avançar. Estou aproveitando minha ressaquinha literária para então avançar com algum outro livro. Ainda nos russos eu adquiri também o Padre Sérgio, do Tolstói. Li recentemente uma outra novela do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card de descrição o link caso você ainda não tenha assistido. Então, tô retornando aqui minha leitura de Tolstói. Até agora, então, eu li A Morte de Ivan Ilitch e Ana Karenina. Quero seguir nessa leitura das obras dele, porque é um autor que eu pessoalmente gostei bastante. E nessa obra a gente vai encontrar então esse personagem, que é o Kasatsky, que ao mês de se casar ele resolve deixar tudo, rompe o noivado, abandona a carreira militar e se isola em um monastério. Esse livro marca ali, né, o fim da escrita do Tolstói, então no momento que ele já está muito movimentado sobre esses dilemas de religião, de classe social, de livre-arbítrio, do que é certo e o que é errado. Então a gente sabe que o Tolstói teve um final de vida ali onde ele renega sua obra, onde ele se isola, e boatos que a gente vai encontrar um pouco disso nesse livro aqui do Padre Sérgio. Daí a gente avança para a autobiografia do Stefan Zweig. É um livro que eu também vou ler em leitura conjunta. É um livro que, por sinal, volta e meia tá bem caro, né? Então assim, aproveitei uma promoção e sabemos que é o livro que ele escreve antes de cometer suicídio com a sua esposa. Então a gente vai acompanhar aqui a sua vida, vai falar pessoas com quem ele teve contato, fala também sobre a sua experiência de exilamento. Então assim, esse livro promete bastante. Todo mundo que eu escuto falar sobre esse livro ama de paixão e fala muito bem da escrita desse autor. Eu vou lê-lo nesse mês de novembro, então vou contar depois, obviamente, minha experiência para vocês. Mas grandes expectativas foram criadas com base nesse livro. Comprei um outro livro da Joan Didion. Aqui no canal a gente já falou sobre o Ano do Pensamento Mágico. Vou deixar aqui embaixo também o link, caso você ainda não tenha assistido esse livro. O Ano do Pensamento Mágico fala sobre o falecimento do marido da Joan Didion. E aqui a gente acompanha então o falecimento da sua filha. Gente, que vida, né? Que vida marcada por perdas. Eu comprei nessa edição aqui da HarperCollins. Eu achei ela bem mais bonita do que essa nova capa que eles estão utilizando. No meu livro do Ano do Pensamento Mágico eu falo um pouco sobre a minha crítica aí da edição em si. Mas tô animada também para ler esse daqui. Eu gostei da escrita da Joan Didion. Já ouvi falar muito bem também sobre esse livro. Então eu quero avançar na obra dessa autora. E daí a gente vai pra farofada. Eu comprei então Galateia, que é um conto da Madeline Miller. Eu li da Madeline Miller já a Canção de Aquiles,
que foi um hype, né, no TikTok e em outras redes sociais também. Eu fui ler e olha, confesso que só por conta desse livro que me deu vontade de ler Ilíada e Odisseia. Então sim, eu acho que certos livros podem servir de porta de entrada para leituras mais complexas. Por ter gostado da escrita dessa autora, resolvi comprar esse conto aqui. E se você não sabe, a Madeline Miller, ela faz recontos de histórias tradicionais de mitologia grega de forma bem romanceada. E nessa edição aqui, especificamente, a gente vai ter o conto que faz a releitura do mito grego do Pigmalião, que ele era um escultor e se apaixona pela sua obra, que era a Galateia. É um livro super curtinho, é realmente um conto, ele é ilustrado, então eu imagino também que eu vou gostar, vai ser uma leitura aí bem rapidinha. Ainda na farofada, então, eu comprei o Visconde que Amava. Eu li o primeiro livro da série Bridgerton, eu gostei. Tem algumas questões ali que me incomodaram um pouco, mas é um livro de passatempo, eu acho que ele funciona super quando a gente tá com a cabeça muito cheia, né, de literatura, de coisas muito complexas e a gente quer descansar um pouco. Por sinal, eu acho que é o livro que eu vou utilizar para me tirar dessa ressaca literária, que é um livro facinho de ler. Na minha experiência com o primeiro livro dessa série, eu achei divertido, por sinal, então eu vou também provavelmente adquirir outros livros dessa coleção. Por sinal, ele vem com essa jacket que eu acho que é bem feia, que é da série Netflix. Eu não gosto desses livros que vêm com capas representando séries ou filmes, mas tudo bem. Aqui dá para tirar e a gente fica com a capa original, não que seja mais bonita, mas eu não gosto daí quando vem com personagens de séries e filmes, particularidades minhas. Bom, de aquisições, de compras minhas foram isso, daí a gente segue para presentes. Meu pai me mandou um pequeno grande pacote de livros aqui, que eu vou mostrar para vocês, esses livros que vão entrar aí para minha estante de presentes. A gente tem então Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Eu vi a Tati Feltrin também falando super bem desse livro, boatos que não é um livro que agrada todos os gostos e é um romance russo, porém mais moderno. É um livro que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, então assim, expectativas também foram criadas e a gente vai ter então esse personagem, o Dr. Zhivago, lidando com todo o contexto político e social que a Rússia estava vivenciando durante a Revolução da Guerra Civil entre o Exército Branco e o Vermelho. Me interessou muito esse livro aqui, faz tempo que ele estava na minha lista também de desejos. Com certeza eu vou dar um jeitinho de incluir nas minhas próximas leituras. Daí a gente avança para um russinho que já tem o meu coração extremamente ganhado, que é o Ivan Turgenev. Aqui a gente tem o Rei Lear da Steppe, que é um reconto da história original do Shakespeare, do Rei Lear. Que na história original a gente tem então o Rei Lear que abre mão do reino por conta das filhas e vai ter ali uma sequência de desventuras em séries acontecendo e colocando muito em xeque a relação dele com essas filhas. É um livro que muito me interessou, principalmente depois de ler O Diário do Homem Supérfluo. Me apaixonei muito sobre a escrita desse autor e como o Homem Supérfluo ele tem algumas inspirações do Hamlet, do Shakespeare. Eu achei que esse livro aqui seria bem legal também para eu ter nesse meu aparato de leituras, tendo em vista que é um reconto direto, né, daí de uma obra do Shakespeare. E daí a gente avança para os últimos contos do Chekhov. Eu ainda não li nada desse autor, mas eu já ouvi falar muito bem dele. E, gente, que edição gostosa! É uma edição da Todavia, meu segundo livro da Todavia. E eu fiquei extremamente impactada pelo sensorial do livro. Ele tem um papel muito gostoso, a capa tem uma textura também muito confortável para a mão. Aqui nós vamos encontrar 14 contos e dentro dessa coletânea também tem A Dama e o Cachorrinho, que é o conto que até onde eu vi é o mais conhecido desse autor. Contos normalmente é uma leitura que dá para fazer bem rapidinha, né? Quero ver se eu coloco um conto por semana e logo eu termino esse livro aqui, que parece ser uma leitura bem fluida. Bom, outro livro que eu fui extremamente influenciada é o Judas Obscuro, do Thomas Hardy. Eu não conhecia esse autor e parece que não conhecia, mas deveria conhecê-lo. De que mata eu saí, como diz o Macardo, Gente Pobre, que eu ainda não conhecia esse autor. E aqui a gente vai acompanhar a história do Judas, que tem como ambição ali de se educar, ele tem uma ambição de sair da cidade onde ele tá, mas tem aí uma série de desventuras acontecendo na sua vida, primeiro por conta de um relacionamento com a Arabella e depois no futuro com uma prima sua, a Sue. Então ele vai ter aí filhos também, a gente vai acompanhar esse romance que ele é quase de formação, então desde a sua infância até a sua vida adulta. Diz que é um livro extremamente polêmico, que tem passagens
que dá uma desgraceira na nossa cabeça, do jeitinho que eu gosto. Então, tô bem ansiosa por esse livro, ouvi falar muito bem dele. Não bem necessariamente porque a história diz que é bem pesada, mas falar muito bem da construção que o Hard faz nesse livro aqui, e tem temáticas que até onde eu vi me interessam bastante. Daí a gente avança para a Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro aqui, confesso que me interessou depois da polêmica do Felipe Neto metendo pau nesse livro. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que chega num momento ali muito decisivo de sua vida e ela se questiona, né, quais os caminhos que a vida dela poderia ter tomado. Aquele famoso, e se eu tivesse feito tal coisa ao invés dessa outra coisa aqui. Então a gente vai acompanhar essas infinitas de possibilidades dela e qual seria a versão mais ideal da vida que ela poderia ter. Então tudo isso com base em uma biblioteca que é apresentada para ela, então Biblioteca da Meia-Noite. E eu acho que é uma discussão bacana, não sei como que vai ser endereçada nesse livro aqui. Ouvi alguns comentários dizendo que ele é muito rápido, né, e que ele acaba não se aprofundando em coisas que ele poderia. Ele tem 300 páginas, mas venho contar depois para vocês como que foi minha experiência. É um livro que está extremamente hypado, foi um dos mais vendidos aí no TikTok e entrou também como best-seller do New York Times. Bom, chegamos no último livro finalmente, que é Os 50 Contos de Machado de Assis. Gente, eu não li nada de Machado de Assis, vocês acreditam nisso? Tenho um pouco de vergonha alheia de mim mesma de dizer isso. Mas eu tive contato aqui com esse livro através do canal da Bruna Livros. O pai dela comentou então sobre um conto desse livro aqui. Eu comecei a ler ele no Kindle, mas chegou então essa edição aqui para poder ler ele diretamente no papel e continuar, obviamente, a minha coleção desses livros listradinhos da Companhia das Letras. Bom, vou contar aqui então quantos livros que eu tenho novos para estante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17 livros novos aí adquiridos para minha estante e outros ganhados. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas novas leituras que podem vir a aparecer aqui no canal. Se tem algum livro que te interessa um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários que eu posso priorizar daí nas minhas próximas leituras para trazer uma resenha para vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar com alguém que pode gostar desse conteúdo também. Vou deixar também os links aqui embaixo para esses livros. Lembrando que comprando através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, você não paga mais nada por isso e me ajuda a reinvestir em livros aqui para o canal. Nos vemos no próximo vídeo.